Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Tem sugestão de tema? Quer ver algum assunto que esteja relacionado com o direito das famílias? Então manda pra gente pelo 998660001. Você pode também só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo e direto para o nosso contato. Bom, eu estou recebendo aqui as psicólogas Amanda Veras e Jéssica Negreiros para falar sobre traição e os seus aspectos emocionais. Então vamos agora para a nossa dúvida aqui também relacionada a esses transtornos que a pessoa que foi traída pode desenvolver numa traição. Ansiedade, depressão, como identificar esses sinais? Pronto. Como eu já havia falado, a dor da traição, ela afeta diretamente nossa autoestima. Né? Então, é como se você se desconfigurasse ali. Tem um sofrimento muito intenso. Muitas emoções estão emergindo aí, né? Por isso que a gente pede tanta cautela, porque o que vem a raiva muito intensa, uma dor muito intensa, uma tristeza muito intensa. Então, esse não é o momento adequado para se tomar decisões. E às vezes você toma algumas decisões nesse momento, muito voltado por essas emoções, que depois se arrepende. Então, sim, né, essas dores, né, que se assemelham à dor do luto, podem vir. E se elas não forem tratadas de maneira adequada, elas podem desenvolver alguns transtornos. E uma coisa interessante para a gente pontuar também é que existe um tempo diante desse sofrimento emocional intenso. Então, eu estou vivendo essa situação de traição já há anos. Percebe que não é do dia para a noite, de uma hora para outra, não. Ele é um estado prolongado de sofrimento intenso. Então, são vários fatores que a gente precisa observar e que leva esse indivíduo a estar mais vulnerável e suscetível emocionalmente a desencadear, sim, uma patologia mais intensa, uma dor mais intensa por um sofrimento psíquico e emocional prolongado. E tem fases desse luto que a gente pode dividir. Eu lembro que eu estudei isso na psicologia. A gente tem a Elizabeth Kubler-Ross, que tem um livro que ela fala dos estágios do luto. Sim. A gente está até conversando, né, Jéssica, sobre isso. Eu disse assim, Jéssica, o estágio do luto, ele não é um ciclo repetitivo, ou seja, não significa dizer que o estágio ele vai acontecer na fase 1, 2, 3, 4, dessa maneira em ordem, né? O estágio ele pode acontecer dentro de um ambiente, de uma ambiência no estado de traição, alguma fase, por exemplo, a pessoa está ali já vivendo essa situação há algum tempo e a negação é persistente. Eu não quero que minha família termine, eu não quero que isso aconteça, eu não falo desse tema, eu finjo que não está acontecendo comigo e fico ali na negação. Então, assim, como a Jéssica bem pontuou, se assemelha, mas não quer dizer que seria e que é dessa mesma forma que o do processo do luto. A gente sempre ouve falar que aquela pessoa que trai é sempre ruim, mal, canalha, vilão, ou quem trai pode entrar em sofrimento por esse ato também. Então a gente quis trazer esse lado, como o traidor lida emocionalmente com o ato da traição. Quais são as repercussões psicológicas para ele? É uma pergunta muito delicada a gente responder também, porque vai depender de cada indivíduo, né? Mas pode sim haver vindo do traidor, né? Até porque, assim, ele vai passar por uma situação de conflito, né? Culpa, muitas vezes, arrependimento. Né? Consciência, né, Jéssica? Exatamente. E aí, dependendo da situação, há ali onde envolvem filhos, né? O desgaste é bem maior. Existe essa quebra da idealização ali da família, onde ele tem que refazer a sua vida. Então, existe sim. E muitas vezes, a partir disso, ele busca ajuda para tentar mudar o seu comportamento. Sim. Né? Muitas vezes ele trai ali, né, por alguma das razões que a gente já falou aqui, e percebe, faz até, né, um processo de autoconhecimento, entende melhor o que aconteceu, se arrepende, passa por um momento de culpa. Então, a gente também, né, eu acredito que essas pessoas precisam procurar muitas vezes, né, uma ajuda psicológica, porque também podem entrar nesse processo de sofrimento, de adoecimento, ter também ansiedade, depressão, tristeza. Você imagina o que seria do indivíduo se a gente retirasse de qualquer um de nós aqui a capacidade de se reerguer diante de um erro? De errar, exato. Exatamente. Então, assim, eu gosto
gosto muito de enxergar pela perspectiva, de novo, do perdão. A gente fala muito sobre perdoar, mas o que não é perdão? Perdoar não é você negligenciar, né? Perdoar não é você, eu não vou falar mais sobre isso, ponto, vamos colocar uma pedra nesse assunto. Não, você não está resolvendo essa questão. Perdoar não é fingir que não aconteceu, perdoar é encarar a situação. A literatura é interessante, a gente até compartilhou hoje um estudo muito legal que falava sobre essas questões do que a literatura entende, que não há um consenso total ainda sobre o perdoar, mas sim sobre o que não é. E eles começam a elencar exatamente o que não é. Não falar, negligenciar, fugir do tema. Então, isso não é. Mas o que de fato, para o ser humano, para o indivíduo eu acho que é a capacidade que todos precisamos aprender a desenvolver, de acreditar que a gente pode recolher os fragmentos da nossa história e reconstruir um lindo mosaico. Eu costumo dizer isso. A confiança quebrada, ela pode ser reerguida, ela pode ser restabelecida dentro dessa união, mas eu preciso querer, eu preciso pegar ali os fragmentos, colocar o cimento do perdão, do diálogo, da conversa, da compreensão, da empatia, do amor, para que essa família, esse lar, se restabeleça e essa relação, ela seja fluida, ela seja novamente aí conduzida de maneira saudável. E esse perdão tem a ver também com tirar, assim, essa dor que acompanha quem foi traído, né? Assim, não que você vai esquecer, que você não esquece uma traição, mas para que você lide melhor com as consequências disso, né? Porque é a partir disso que isso vai dar um norte para a sua vida. Se eu sou muito voltada para a dor, para a raiva que eu estou sentindo dessa pessoa, imagina só como é que vai ficar a rotina. E eu acho que isso é super importante, porque muitas vezes a gente vê esse casal tentando se reerguer, como a Amanda falou, juntar todas, né, se restabelecer, mas de fato aquele que foi traído consegue perdoar. Então eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes ele ficar voltando àquela situação não vai ajudar. Por outro lado, eu acredito que tem que ser conversado também, ter esses dois aspectos que eu gostaria, inclusive, que você falasse, Jéssica. Você deve acompanhar no seu dia a dia essas situações. Eu acho que num momento desse, conversar sobre tudo que aconteceu, esclarecer, entender, até para entender e conseguir juntar esses cacos é importante. Mas também chega um momento que você tem que perdoar, que se você ficar voltando na relação aquele assunto, é como se você estivesse ali sempre mexendo o dedo na ferida, como se diz, buscando o sofrimento, não é isso? Existem alguns pontos que eu posso falar. Por exemplo, sim, quando acontece uma situação dessa, tem que ter muito cuidado, muita cautela com quem você vai buscar orientações. Porque muitas vezes essas pessoas dizem o quê? Não volte, né? Traição é imperdoável. Sim. E aquela pessoa, no fundo, quer voltar para o seu relacionamento, né? Então, se ela quer e se o par, né, ele está também interessado, está de acordo em mudar de vida, esse relacionamento tem uma chance. Assim como muitas vezes também o casal procura a terapia de casal entendendo que o divórcio, por exemplo, a separação é a melhor solução, mas eles querem ter uma separação mais amistosa, né, onde não haja tanto desgaste, né, tanto conflito. Então, assim, terminar essa relação ou seguir essa relação de maneira pacífica facilita muito a vida dos dois. E isso eu trago aqui a importância em relação à minha área de atuação, porque o quanto que é importante pessoas que estão ali finalizando sua relação, elas terem um diálogo no mínimo respeitoso. Como isso ajuda num processo de divórcio. Então, quando você percebe que realmente não tem mais jeito, que você não está feliz, que você não ama mais, esse processo, muitas vezes nós profissionais da área do direito, a gente precisa fazer esse encaminhamento, porque a gente percebe que aquela pessoa não está preparada para passar por um momento de divórcio, porque justamente essa falta de diálogo, ela vai influir diretamente nas escolhas, nas decisões, inclusive no relacionamento parental. Muitas vezes a gente vê mulheres, homens que, por mágoa, por sentimento de tristeza, de decepção, acabam transferindo
para o filho, querendo impedir o outro de conviver com a criança. Então tem muito isso na minha área, a gente vê muito. Então, e antes de mediar conflito externo, sim, eu preciso mediar os meus conflitos internos. Exatamente. Aí sim eu vou ter clareza e objetividade para lidar com a situação que está acontecendo e tomar a melhor decisão em conjunto. E essas atitudes de raiva, né, esse rancor, impulsividade, elas nada mais são do que, né, mostrando que a confusão que está acontecendo dentro de mim. Sim. Né? Então, às vezes eu preciso colocar tudo isso para fora e reorganizar esses sentimentos, entender o que eu quero. Inclusive, a gente percebe até no diálogo. Muitas vezes a gente vê um dos pais criando problemas ali por questões muito simples, que a gente vê que é porque realmente ainda está com... Exemplo, o pai tem que devolver a criança às 18 horas, aí ele devolve 18h05. É um motivo para a mãe brigar, claro que pode ser o contrário também. Então a gente vê que ainda existe ali uma mágoa muito grande, um problema, um conflito entre aquele ex-casal. E nós falamos aqui também sobre questões dos sintomas, dos transtornos, em que momento essa questão da traição passa a ser um problema de saúde mental, que a pessoa precisa de terapia. Eu acho importante a gente estar atento a esses sinais e você, doutora, você, Amanda, Jéssica, que possam dizer para a gente, para as pessoas estarem preocupadas, porque muitas vezes a gente vê, Amanda, as pessoas sempre dizendo, olha, esteja atento ao seu corpo, né? Exemplo, câncer de mama, por exemplo, pegue, faça o toque. E às vezes as pessoas não ligam para os sinais da saúde mental, negligenciam e só procuram quando realmente estão num momento já muito avançado, né, por vezes. Eu gosto sempre de trazer uma analogia que explica essa situação, né? A gente precisa estar atento aos sinalizadores. Então, o que é uma relação disfuncional? É uma relação onde não existe respeito, a sua integridade moral, emocional, física. Então, de repente, aquela pessoa ela cresceu dentro de um ambiente disfuncional. E ela entende que aquilo é normal. Ela entende o quê? Que a grosseria, que a traição, que isso é normal. Então, a gente precisa entender assim, Rosa, o que você entende ser saudável em uma relação? Será que uma relação que a traição acontece de forma concomitante, isso é saudável? Né? O acordo que você tem, isso é o que você quer para a sua realidade de vida? Muitas vezes, uma mulher que viu a sua mãe aceitar suscetíveis traições do seu pai e nunca dialogou, nunca conversou, nunca resolveu a situação como você entende, percebe que aquele é o padrão ou não. Então, assim, quais são os sinalizadores que você precisa ter? Primeiro, o que é disfuncional e o que para você é saudável. Segundo, né, eu acredito muito que quando a gente traz essa questão, principalmente em casos de violência doméstica, quem está sendo aqui o agressor dessa situação? Às vezes você pode colocar a imagem de uma mulher com seu físico, seu rosto todo agredido e uma outra toda arrumada. Quem sofreu agressão aqui? E a pessoa assim, eu já não sei se você já viveu situações assim no consultório, mas a pessoa vai com o dedinho na que está machucada do rosto. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, essa mulher caiu, tomou uma pancada, mas essa daqui foi vítima de violência doméstica. Por quê? Porque a violência doméstica também inclui as palavras, o modo... Então, assim, o psicológico. Quando você começa a ver essa pessoa, por exemplo, que vive num estado de irritação muito grande, com medo intenso, o parceiro chega, ela já está nervosa, palpitação, sudorese, taquicardia, toda hora eu estou nervosa, não consigo ter um minuto na minha vida onde eu consigo ter alegria em estar na minha casa. Minha casa é um lugar desconfortável. Então, assim, são vários sinalizadores que essa pessoa precisa ter para que ela possa se perceber se essa relação ela está sendo construtiva e saudável ou se ela está sendo destrutiva e disfuncional para um dos pares e para a família toda. Isso. Eu acredito que, antes de tudo, até na hipótese, na mentalidade da pessoa de uma possível traição, eu já devo buscar ajuda. Por quê? Muitas mulheres, muitas pessoas, na verdade, são tão inseguras que elas evitam relacionamentos com a possibilidade de traição. Elas entram em relacionamentos, mas não conseguem ter uma relação funcional por medo da traição. Então, isso já não é saudável. Né? Eu entendo que toda emoção ela é natural.
Mas a partir do momento em que ela rege a minha vida ali, a partir do momento em que minha vida está totalmente voltada para isso, então eu deixo de fazer isso, eu faço isso por conta dessa emoção, isso não é saudável. E quais são os prejuízos que isso está trazendo para a vida dessa pessoa? Olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu fico toda hora pensando, será que ele está me traindo? Olha, quando eu vejo, eu estou aqui horas no WhatsApp vigiando, vendo quem ele está seguindo na internet, quem ele não está seguindo, olhando. Então, assim, traz muita disfuncionalidade na vida daquela pessoa, entende? A gente está falando de coisa básica, né? Ir para o trabalho, ter um tempo para si. Essa pessoa, ela começa a entrar nesse fluxo realmente adoecedor. Isso durante a relação, fora os relacionamentos que por vezes ela deixa de entrar, de estar aberta, achando que vai ser sempre traída, não é isso? Exatamente. Como você disse. Exatamente. E às vezes essa carência afetiva, que eu costumo dizer que é um dos maiores riscos para que eu entre em relacionamentos disfuncionais e ruins, né? Porque às vezes eu quero estar no relacionamento, né? Eu preciso estar naquele relacionamento. Um relacionamento que não me faz bem, de fato, mas eu entendo que eu preciso estar nele para suprir alguma carência ali emocional da minha história, né? Então eu preciso estar atenta a esses sinais. E isso só vai ser possível se eu me conhecer o suficiente. E sair desse lugar. E sair desse lugar. A gente tem escolhas na vida e é natural que você passe por isso e sofra e passe por esse processo de luto, mas tem que reagir, né? Tem que buscar a felicidade, porque nós estamos aqui no mundo é para ser feliz. E que se esse relacionamento não lhe está, né, não está lhe fazendo bem, não está lhe trazendo a felicidade, tem que buscar, né? Uma nova, que não obrigatoriamente precise ser um novo relacionamento, né? Que a sua felicidade depende de você. E estratégias. Quais estratégias que uma pessoa traída pode usar para lidar com o trauma emocional e reconstruir sua vida? Existem estratégias? Terapia, inicialmente, porque é através da terapia que ela vai parar ali e ter essa rede de apoio necessária para que ela possa se conhecer, né, para que ela possa identificar quais as emoções ela está sentindo, ter uma rede de apoio ali no sentido de amizades, família, que possam ajudá-la nesse momento, né? Eu acredito que ajuda emocional, a rede de apoio, em alguns casos também, essa ajuda emocional, ela precisa ser medicamentosa. Então, também, dentro desse rol de pessoas que cuidam da saúde mental, nós temos, sim, o psiquiatra, o psicólogo, a rede de apoio que é fundamental, os laços sociais afetivos saudáveis que essa pessoa tem. Então, tudo isso são fatores importantes para que ela possa seguir em frente e começar a se reerguer e reestruturar diante de uma possível traição. A gente vê muito, Amanda, as pessoas às vezes que terminam um relacionamento, aí a gente vê as pessoas dizendo, olha, aquela mulher ali ou aquele homem agora está se arrumando, está mais bonito, está se cuidando. E muitas vezes as pessoas falam isso num tom de julgamento. E é exatamente o contrário, né? Essas pessoas estão justamente tentando se reconectar, tentando fazer algo que lhe traga, né, novamente ali para o seu eixo, fazer o que lhe faz bem, que talvez ela possa ter passado anos numa relação tóxica, vamos dizer assim, uma relação que não era saudável e esqueceu de cuidar dela própria, não é? A gente vê muito, seja, né, na sociedade. Eu costumo dizer, assim, resgate da sua essência. Isso. A pessoa foi tão doadora em prol do outro, em prol da relação, em prol de tantas circunstâncias, que em determinado momento ela precisa parar para resgatar essa essência. Agora, uma coisa importante que a terapia ajuda é que essência é essa? Que essência é essa? Né? Então, a gente precisa sempre olhar com muito cuidado. Cada história é uma história, cada indivíduo é um indivíduo. E a psicoterapia ela pode ajudar nessa reestruturação emocional. Muitas vezes ela nem conhece a sua essência, porque ela, como você disse, ela passou tanto tempo naquele relacionamento tensa, que ela não conseguia olhar para ela. Disfuncional, né? Abusivo. Sim, porque no momento da traição, a pessoa que foi traída, ela vem com um sentimento de culpa muito forte. Então, ela passa a se questionar o que eu fiz para merecer, o que eu fiz de errado, né? E a partir desse momento onde ela busca dentro de si, né, entender que esse comportamento não tem nada a ver com ela e sim com o traidor, ela passa a se cuidar mais, né? Ela volta a olhar para ela. E isso é ótimo. Quando a gente vê alguém se cuidando, se arrumando, isso é um ótimo sinal. Sim.
E agora sobre o perdão. A gente conversou muito sobre o perdão aqui e como o perdão, seja ao parceiro ou a si mesmo, pode influenciar o processo de cura emocional após uma traição. Vejo que é muito importante esse perdão, tanto de si mesmo, nessa situação que você colocou, Jéssica, que muitas vezes você se culpa, você quer buscar ali o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e na verdade nunca teve nada disso, porque eu que lido com casais todos os dias, a gente sabe que um relacionamento não acaba de um dia para a noite. É um processo, são anos, às vezes, de situações que vão se acumulando, de falta de diálogo, né, de falta de expor essas necessidades que a gente disse aqui. Muitas vezes você olha para o seu parceiro, você acha que ele tem que saber de tudo. Olha, ele devia saber que eu estou me sentindo assim. Muitas vezes ele não tem nem ideia, principalmente até pela característica do sexo mesmo. A gente sabe que o sexo masculino é diferente do feminino, vocês vão poder dizer sobre isso, em relação a detalhes, a ser mais atencioso. Eu vejo isso, né? Então, essa questão do perdão é importante. É fundamental para que os dois possam seguir em frente, né? Dependendo do objetivo que eles querem. Ficar juntos ou continuar caminhos diferentes é importante também para que, como a gente já falou, esse peso, essa mágoa não seja o norte da vida da pessoa. É um processo fácil? Obviamente não é, mas é necessário, né? E é preciso respeitar o seu tempo, é preciso que você entenda o conceito do que é perdão, o que não é, né? Para que você realmente possa seguir em frente. Que bate-papo incrível, Amanda, Jéssica. Obrigada pela presença, pela valiosa participação. Tenho certeza que o nosso bate-papo ajudou muitas pessoas. Voltem sempre. Nós que agradecemos, acho que é uma temática tão importante e como a gente sempre fala, né, é importante a promoção e prevenção à sua saúde mental, à sua saúde emocional, então nada melhor do que a informação para munir essas pessoas de conhecimento e se entenderem e se perceberem nesse movimento de perdão, de vínculos saudáveis e relações saudáveis. Agradeço a oportunidade também e é muito importante a gente falar sobre esse tema, até porque a gente entende que a informação, ela abre a mentalidade das pessoas, então a partir dessas informações que a gente conversa, que a gente divulga, muitas pessoas passam a buscar ajuda, porque elas se identificam. Então, se alguém se identificou com as nossas falas, com as suas perguntas, eu sugiro que busque ajuda para que ela tenha mais qualidade de vida. Excelente, muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. Até o próximo Família na Real. Se liga em nossa programação da TV e nossas redes sociais para saber do tema do próximo programa. Obrigada por sua atenção e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.